Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Já parou pra pensar que vários conflitos de autoimagem que nós temos agora, enquanto adultos, vêm de quando a gente era mais novo, por conta das coisas que a gente consumia, e cá entre nós, algumas coisas que ainda consumimos também. Já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes, quando eu tava me referindo à minha própria imagem. Sobre o quanto era complexo amar o meu cabelo, por exemplo, porque eu só via pessoas de cabelo liso nos lugares, ou de cabelo alisado nos lugares. E quando eu passei a ver pessoas de cabelo cacheado, que aconteceu inclusive durante a minha transição capilar, eu via pessoas de cabelo cacheado, porém, não era qualquer cacho. Era um cacho perfeito. Era um cacho sem frizz. Como que eu posso amar o meu cabelo se eu não via nos lugares mais comuns de consumo de mídia? Como eu poderia amar o meu cabelo se meu cabelo era completamente diferente e estranho perante a vários cabelos que eu via na TV, nos comerciais, nas revistas, nos outdoors, nos filmes e séries, nas novelas. Quando a gente chegava a ver alguma coisa na novela, era aquela questão bem estereotipada de sempre. Eu acabava não me vendo, assim como muitas outras pessoas acabavam não se vendo. E pelo não se ver, a gente acabava não se sentindo pertencente a este lugar, ao cabelo que a gente poderia ter, ao cabelo que realmente saía da nossa cabeça. A gente não se sentia pertencente à sociedade como um todo, pensando em, nossa, meu cabelo não tem nada a ver com tudo isso, porque ele é errado. E o cabelo é só um exemplo que eu tô trazendo aqui, tá? Eu tô falando de todo um conjunto de coisas que faz com que a gente tenha problemas com a nossa autoimagem. Num vídeo que saiu recentemente aqui no canal, em que eu comentei sobre a cena alternativa, eu falei lá que eu não me via pertencente totalmente àquela situação, eu não me via pertencente à cena alternativa. Por quê? Porque a maior popularização de coisas se refere a pessoas brancas. Quando eu via coisas relacionadas a isso, eu sempre via apenas pessoas brancas, pessoas magras, pessoas de cabelo liso, sendo a cara daquela cena. Sendo que, sim, existiam pessoas negras na cena alternativa, existiam e existem, só que a popularização maior de espalhar as imagens não é feita para pessoas negras. Você tem uma amostra muito clara disso quando você pesquisa no Pinterest ou no Google roupas alternativas. E quando você pesquisa roupas alternativas, ou vão te mostrar apenas as roupas, ou vão te mostrar pessoas brancas e muito magras utilizando aquelas roupas. Eu fiz isso de teste, tá? Só por desencargo de consciência, apesar de saber que muitas coisas mudaram. E eu fiz o teste pesquisando dentro do meu algoritmo. Eu pesquisei com as minhas contas logadas. Eu sou uma pessoa que consome muitas coisas, pesquisa muitas coisas com referência negra. E ainda assim, foi me entregue pessoas muito brancas e muito magras utilizando as roupas que eu gosto muito de usar. Aí você fala assim, tá, Alice, mas se você pesquisar pessoas negras utilizando roupas alternativas, vai aparecer. Sim, vai aparecer. Só que assim, eu pesquisei roupas alternativas. Eu não pesquisei pessoas brancas utilizando roupas alternativas. Deu pra entender a diferença? Então, se eu pesquiso só a roupa, tem que aparecer a roupa com qualquer pessoa utilizando aquela roupa. E se isso acontece hoje, imagina só há 10 anos. E eu tava pensando sobre isso principalmente porque eu tava refletindo sobre a minha adolescência. Pensando sobre coisas que aconteciam quando eu tinha 15 anos. Essa reflexão veio a partir de eu ter pego a minha agenda, né, minha agenda antiga de quando eu tinha 15 anos, e ter lido lá sobre o meu alter ego, vampiresco e etc. Eu falei mais sobre isso, apresentei pra vocês o meu alter ego vampiresco num vídeo do quadro especialíssimo desse canal, falando sozinha no quarto em voz alta. Eu acho que o nome é esse, eu fico trocando o nome das coisas de lugar. Mas o link para esse vídeo vai estar disponível aqui na descrição. E aí, pensando em como eu era na adolescência, eu lembrei de uma coisa que eu fazia muito na minha adolescência, que eu consumia muito na minha adolescência, que eram revistas. Revistas impressas, não revista digital, revista impressa, desse tipinho aqui, ó. Esse aqui é só um exemplo, tá? Eu separei várias revistas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu separei várias revistas aqui pra gente poder conversar sobre esse assunto, porque eu comecei a ver o quanto
Essas coisas, elas também pesavam muito na maneira como eu me enxergava. Mas antes de eu te mostrar tudo que tem nessas revistas aqui, que me fez pensar em várias coisinhas, matutar várias coisinhas, eu quero pedir pra você deixar o seu gostei nesse vídeo se você gosta de vídeos relacionados a reflexões sobre a nossa autoimagem, sobre o nosso autocuidado. E não esquece também de considerar se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo mais dessa temática que eu vier a postar futuramente. Bom, como eu mostrei pra vocês, essas são as minhas revistas. Elas são, em maioria, da Toda Teen. Existe revista aqui que não é Toda Teen, como, por exemplo, essa daqui, que é Yes Teen, mas eram, tipo, muito todas teen. Fora isso, tinha Capricho também, coisas relacionadas assim. Eu tenho a maioria das revistas aqui sendo Toda Teen, porque era a revista que eu gostava mais de consumir, tá? Então tem essa Yes Teen diferente, mas a maioria é Toda Teen por causa disso. Porque era a revista que eu mais gostava de consumir, diferente dos outros que gostavam mais de consumir a Capricho, por exemplo. No entanto, todas elas seguem a mesma coisa, o mesmo formato, tudo é muito parecido, sabe? Então, a crítica, ela se estende a inúmeras revistas que rolavam nessa época. Essas revistas aqui são de 2008, 2009, 2010, 2011, então realmente elas têm mais de 10 anos. Então, vamos começar já por essa revista aqui que eu mostrei pra vocês, que essa revista aqui era tipo um anexo da revista principal. De vez em quando vinha essa edição especial que era Toda Teen Mais, que era uma edição de beleza, tá? E ela vinha junto com a revista principal. Essa daqui eu não sei nem qual foi a revista que ela veio colada, mas ela veio na revista principal. E aí, a gente vê aqui, por exemplo, algumas coisinhas que fazem com que a gente reflita bastante sobre formas com que a gente se enxergava. Então, de cara, a gente tem uma loira de cabelo liso, isso aqui é baby hair. Opa, pessoal, correção importante aqui. O que elas faziam no cabelo era babyliss, não baby hair. Baby hair é o que a gente tem já normalmente, às vezes, que é esse cabelinho bem pequenininho que fica perto da testa. Tá? Importante salientar. Então assim, Alice, mas só tinha loira? Não, tinha morena também. Essas eram as queridinhas, né, da época. Ashley Tisdale e Demi Lovato. Pessoas que faziam parte do Disney. Lá do rato. Elas eram pessoas que faziam parte de seriados e filmes da grande empresa que é a dona Disney, né? Então elas eram super estouradas assim na época e tal. Hoje em dia se fala muito menos sobre elas, mas era bastante. Fora isso, outras capas de revista se referiam a pessoas que estavam muito estouradas na época e não necessariamente era sobre beleza, tá? Era uma coisa geral. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar. Essa revista aqui, por exemplo, ela tem Justin Bieber na capa, porque ele estava muito em alta na época. Algumas revistas eu não tenho mais capa, porque essas revistas estão muito velhas e eu não tenho mais a capa delas. E algumas eu tirei porque eu deixava colado na minha parede, eu gostava muito de fazer isso. Mas aí, o que a gente vai observar aqui? Aqui, a gente tem uma miniatura mostrando loira, ruiva ou violeta, que são, né, tipos de cores de cabelo que não foge tanto do padrão, mas é diferente. Então aqui, você tá vendo as queridas de cabelo colorido. Essa querida aqui de cabelo violeta. E aqui atrás tem uma loirinha. Ela tinha um cabelo castanho. E o que essas fotos, o que essas coisas têm em comum? Todas elas têm cabelo liso. E são brancas, é claro. Mas você consegue perceber um padrão de os cuidados, eles são mostrados apenas para cabelo liso? O rosto perfeito, ele tem uma sobrancelha perfeita. Quem tem a sobrancelha perfeita? Uma mulher branca de cabelo liso. Quem faz makes arrasadoras? Uma mulher branca de cabelo liso. Vamos pro look festa. Quem faz o look festa? Uma mulher branca de cabelo liso que fez uma maquiagem babadeira e enrolou seu cabelo liso aqui no penteado. Um look balada agora. Um look romântico. Vocês estão vendo que o cabelo dela tá cacheado por babyliss? Vocês estão pensando... Olha como era. Olha como ficou. Um look rocker, que era uma coisa que eu gostava bastante. Preciso falar mais alguma coisa?
SOS Cabelos. Quem tá aqui em destaque? Uma branca de cabelo ondulado. O cabelo dela é ondulado. Não muito bem cuidado. E aqui, boas escolhas pra gente fazer. Um bando de escolha de creme pequeno, que na verdade são leave-ins, que é pra cabelo ondulado e liso. Cabelo cacheado, dificilmente usa leave-in, porque nosso cabelo precisa de um cuidado a mais. O leave-in nem sempre vai dar esse suporte. E eu não tô falando só de definição, tá? Eu tô falando de cuidado mesmo. Aí a gente vem pra outra revista, Guia de Beleza, que tem Demi Lovato na capa. E aqui a gente tem Thaís Araújo. Thaís Araújo já passou por transição capilar, inclusive. E se você observar esse cuidado aqui com Thaís Araújo, né? Falando sobre cuidados com o cabelo cacheado dela, você vai observar que não tem um frizz nesse cabelo. Não tem um frizz. E se você observar também, olha a maneira que são essas ondas aqui de Thaís. Essas ondas aqui, elas são feitas praticamente computadorizadas. O cabelo de Thaís nem é assim. O cabelo de Thaís se assemelha muito ao meu cabelo. Se assemelha, não é igual. E aqui você lê, né, sobre o leite umidificador de cachos. Só falava sobre isso quando chegava a falar, né? Era cachos. Aqui tá falando pra se livrar de pelo, mas até aí... ok, mais ou menos, mas enfim. Ah, tinha umas coisas legais que eu gostava. Não era de todo mal as revistas, tá? Tinham várias coisas legais. Por exemplo, dica pra pintar a unha. Eu já fiz isso aqui, inclusive, na minha unha. Eu não vou achar foto. Mas eu já fiz isso aqui, botar pintinhas na unha. Você observa que sempre são mãos brancas. E esses detalhes, gente, eles pesam muito na nossa vida. Por mais que a gente ache que não. Porque a gente não tá se vendo ali naqueles lugares. Aí aqui tem mais dicas pra tratar do cabelo. Com as mesmas coisas que eu falei com vocês. De coisas pequenas que, na verdade, pro nosso cabelo não serve nada. Todo mundo de cabelo liso. Gente, eu não tinha visto isso. Ai, eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Crespo, afro ou cacheado. Aí tem recomendação de creme. Olha a foto da pessoa de cabelo crespo, afro ou cacheado. Estão conseguindo entender a questão aqui? Olha essa pessoa que tem o cabelo crespo, afro ou cacheado. O cabelo dela é cacheado. Um cacheado misturado. Ele tem parte ondulado e parte cacheado. Não era pra estar na mesma classificação de crespo, porque é completamente diferente. Nem de cacheado totalmente. Esse aqui tinha que ser um misto. Então, assim, como é que eu vou ver isso aqui e eu vou simplesmente achar que o meu cabelo é incrível? É muito difícil. Aí a gente tem mais algumas outras coisas aqui, como por exemplo, a Diva é Você, pra você fazer reprodução das maquiagens de divas pop. Quais são as divas pop que estão aqui? Katy Perry, Miley Cyrus, Leighton Mister, não sei nem quem é essa, não sei nem o que ela faz. Ah, acabou, só tem essas três. E sim, são divas pop? São. Mas, gente, a única referência dessas três, nem uma Rihanna tem aqui pra dizer que, nossa, tem uma negra de pele bem clarinha, porque Rihanna é mais clara, né? Nem isso. Dica pra corte de cabelo, a mesma coisa. Make pra ficar igual a Demi Lovato. E mais penteado pra cabelo liso, ensinando a fazer trança em cabelo liso. Deprimente. Então, muitos dos problemas que a gente tem em relação à nossa autoimagem é pelo consumo dessas coisas. E aqui é só a ponta, sabe? Porque essa aqui era só uma das formas de consumo que a gente tinha. Tinha muito mais forma da gente consumir essas coisas. E aqui é só em relação à beleza de cabelo, de rosto, porque tem cuidados com a pele também. Mas se você me viu passar e não tem cuidado com a pele negra, por exemplo. Eu tava vendo uma revista, deixa eu ver se eu acho aqui, achei, que tem falando sobre beleza negra. Só que assim, gente, você vê pelo trabalho da foto que ela tá até mais esbranquiçadinha, né? E além disso, nessas revistas todas, só tem essa página. E repare que essa negra que tá aqui, ela tem cabelo alisado. E não que ela não pudesse ter cabelo alisado.
porque nós podemos alisar nossos cabelos também se a gente quiser fazer isso. Mas a situação aqui é que só tem essa página. Aí se a gente for pra parte da roupa, que foi o que eu comentei com vocês, né, em relação a roupas que eu gosto de usar, roupas alternativas, ou qualquer outro tipo de roupa que qualquer pessoa queira usar. Nessas revistas sempre vinham dicas de como a gente montar looks, de como a gente se mostrar, né, de que combinações fazem mais sentido. E quando a gente pega essas revistas para olhar as combinações de looks, a ideia segue as mesmas dessa revista de beleza. A Yestin, por exemplo, tem essa página aqui que você vê combinações de look, fogo, terra, ar e água, combinando elementos da natureza. Mas eu quero que você analise. São apenas mulheres brancas e magras fazendo essas fotos. E não é dizer, ai, nossa, porque é a modelo padrão. Não, se fosse, seria só ela tirando a foto, mas tem mais modelos aqui. E ainda assim vai contratar só uma modelo pra fazer todas as fotos de tudo. Falando nisso, uma página de Tá Na Moda em que mostra modelos, né, desfilando e que olha só. Claro que essa parte aqui mudou bastante, tem muito mais gente, muito mais corpos nas passarelas, ainda bem. Mas a gente vê o quanto a gente olha pra pensar que meninas poderiam querer ser modelos e não se veem nesses lugares. Então custou muito para que pessoas gordas pudessem se ver nesse lugar, de poder ser modelos também. Pele linda. Claro que não toda aqui, mas glam rock. Transforme-se na diva da noite e aposte nessa tendência super in. Aí eu pergunto pra vocês como é que eu vou me sentir pertencente quando a única imagem que a gente tinha era essa aqui. E eu trouxe mais pra vocês darem uma olhada. Todas as revistas. Eu amo jeans. Aqui nós amamos jeans. Anos 80 em alta. Só tinha gente magra nos anos 80? Franja pra que te quero, aqui falando de cabelo de novo. Franja pra cabelo. Olha o outro lado. Eu tenho franja também. Essas são apenas algumas das coisas. Tem outras ainda maiores e piores se você for olhar todos os detalhes colocados. Se a gente for olhar sobre sexualidade, por exemplo, a única possibilidade era hétero mesmo e dane-se. E quando tinha algo LGBT... Gente, eu achei uma coisa numa revista que eu não lembrava, que eu tinha essa revista, que foi uma mini revistinha, acho que veio anexada também, não lembro. Mas nessa revista tem uma parte sobre relacionamentos. E a parte LGBT, ela é separada do resto. Tipo, não é dica de relacionamento em geral, é tipo histórias LGBT separadas. Por quê? Rindo de desespero. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso até trazer sobre essa pauta aqui, trazer pra vocês verem essa revista depois. Porque, nossa, bizarro. É bizarro. É como se a gente fosse algo à parte da sociedade, sabe? Como se a gente não fosse pertencente a tudo isso aqui. Como se a gente também não construísse algo para agregar na sociedade também. Hoje em dia, a gente vê misturado, mas pensa só. Eu, adolescentezinha, bissexual, entendendo quem eu era, mas tentando entender, negando a minha bissexualidade, principalmente porque eu vi essas coisas. Eu via que eu não era parte integrante do todo, eu era alguém que estava numa nota separada, porque eu não fazia parte de tudo aquilo ali. E como eu disse, muitas das coisas mudaram. E que bom que mudou. Só que tem muita coisa ainda que ainda é um fantasma presente nas nossas vidas, perturbando a nossa cabeça. As pessoas ainda acham que as nossas vivências, o nosso estilo, os nossos cabelos, a nossa sexualidade, tudo isso faz parte de algo que está à parte da sociedade. E mesmo quando a gente está totalmente mergulhado nas coisas que fazem parte de nós, que contam quem a gente é, que contam a nossa história, ainda assim não nos é entregue tudo o que gostaríamos e tudo o que queremos ver, como é o caso que eu falei pra vocês da minha pesquisa para ver, né, roupas alternativas, e eu só vejo pessoas brancas utilizando roupa alternativa, pessoas brancas, pessoas magras, pessoas de cabelo liso, pessoas de cabelo colorido, alisado, que foi uma das coisas que me fez pensar que eu nunca poderia também ter meu cabelo natural
e colorir ele. Porque se fosse cabelo colorido, cacheado ou crespo, ia ficar feio. Já que eu só via referências de pessoas com cabelos alisados. Ou cabelos naturalmente lisos mesmo. Porque, minha filha, se você for alisar um cabelo e colorir ele, não vai dar muito certo. Então, meus amores, sempre analisem o que vocês consomem, onde vocês consomem, em que lugar vocês estão, quem são as pessoas que estão ao seu redor. E lembrando que você não precisa frequentar lugares que você não quer frequentar para você poder se sentir ali, né? Porque você pode ser uma pessoa que nem eu, que gosta das coisas, mas não gosta muito de estar enfiado naqueles lugares. Eu, por exemplo, adoro coisa da cena alternativa, mas não gostava e nem gosto ainda de frequentar lugares em que vão ter outras pessoas que também gostam da cena alternativa. Porque eu sou uma pessoa mais fechada, mais antissocial, mais com fobia social, uma pessoa que tem muita baixa energia social. Então, pra mim é muito complicado estar nesses lugares. Mas eu gosto de saber que esses lugares existem, tem pessoas ali parecidas comigo, em que eu possa me espelhar nelas, elas possam espelhar em mim. Não existe apenas um grupo de pessoas específicas que vão fazer com que aquela cena aconteça. Lembre-se que muito desse horror que você pode ter sobre a sua própria imagem, ele não vem de você. Ele vem de outras pessoas. Ele vem de toda a conjuntura social que diz com que a gente não merece estar nesses lugares. Que a gente não goste do que a gente vê quando a gente olha no espelho. Mas nós somos pessoas lindas independente da forma com que a gente pareça. Nós somos pessoas lindas, sim! Somos pessoas incríveis e maravilhosas. E nós podemos utilizar o que quisermos utilizar. E não é porque toda uma massa diz que a gente não pode utilizar aquela roupa, que a gente não pode utilizar, que a gente não pode usar nosso cabelo do jeito que ele é, que a gente não vai poder fazer isso. A gente pode sim, a gente deve, é nosso. Se nos faz bem, devemos fazer sim. Muito do seu auto-ódio não vem de você. O ódio é lucrativo, porque se a gente se odeia, a gente vai consumir coisas pra mudar isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!